Fala, meus amigos do canal. Eu fiz esse vídeo daqui por conta, depois do título do Corinthians, o tetracampeonato da Copa do Brasil, eu vi muita gente, principalmente os torcedores, né, falando que a gestão que o Corinthians faz atualmente compensa, né, que compensa ter um time caro, que compensa contratar jogadores com salários altos como o Memphis Depay, porque se traduz em títulos. E quando o clube chegar a um ponto que a dívida fica impagável, aí o clube se transforma em SAF. Então, dessa forma, a pergunta que eu faço nesse vídeo é: vale a pena a gestão que o Corinthians faz atualmente como modelo para outros clubes? E a resposta eu já dou aqui com todas as letras: não compensa. Na minha opinião, o Corinthians foi campeão não por fazer essa loucura de ter um time competitivo de qualquer maneira. O Corinthians foi campeão esse ano, assim como o São Paulo foi campeão em 2023. Qualquer clube pode ser campeão de uma competição de Copa, como é a Copa do Brasil, como um Campeonato Paulista, porque se o clube acertar aquele mês jogando bem, competitivo, onde tudo dá certo, qualquer clube pode ser campeão. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo no canal, e foi exatamente o que aconteceu com São Paulo em 2023 e com o Corinthians agora. A atual gestão, tanto de Corinthians como do São Paulo, é das piores do Brasil, na minha opinião, pelo tanto, né, de dívida que os dois clubes têm no momento. Mas falando de planejamento esportivo, eu vejo que o Corinthians tem um melhor planejamento que o São Paulo, porque eles são humildes, né, de reconhecer o time que tem, e eles conseguem focar de fato em campeonatos de Copa, campeonatos menos importantes, como é o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Não que não seja importante, né, mas são mais fáceis, eu diria, de ganhar do que uma Libertadores, e dessa forma tem mais condição de ganhar, né? Foi assim que o Corinthians chegou a esse título. Faz muito tempo aí que o Corinthians vem lutando para ser campeão da Copa do Brasil, né? Chegando em semifinal, em final contra o Flamengo. Outro detalhe que eu vejo como muito importante para um clube no calendário é começar o ano bem, ganhando clássicos, né? Para o Corinthians foi fundamental aquela vitória na final do Paulistão contra o Palmeiras, né? Que é um dos maiores rivais, é um dos melhores times do país no momento, né? O Corinthians, além do título, ganhou muita moral e casca para o resto do campeonato. E aconteceu a mesma coisa na Copa do Brasil, né? Ganhando do Palmeiras novamente, eliminando, e chegando numa final contra um Vasco que estava muito pressionado. Esses clássicos são fundamentais para o clube criar casca e seguir forte nas competições, né? Se a gente puxar lá atrás em 2023, o São Paulo foi da mesma maneira, né? Depois que o São Paulo eliminou o Palmeiras na quarta de finais da Copa do Brasil, ele ficou gigante para jogar contra o Corinthians, eliminou novamente nas semifinais o Corinthians e foi campeão em cima do Flamengo. Esse ano, 2025, o planejamento esportivo do São Paulo foi muito ruim, né? O São Paulo priorizou demais a Libertadores, né? E entregou praticamente de bandeja a Copa do Brasil, naquele jogo pífio, que para mim, aquelas oitavas de final que o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense, foi ridículo. São Paulo não jogou tudo que podia, né, e poderia ter ido bem mais além na Copa do Brasil. Vamos ver agora no próximo ano, né, se o São Paulo de fato foca na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, seja mais humilde, assim como está sendo o Corinthians, porque é a única maneira que o clube tem de ganhar algum título. E falando um pouco, né, sobre a final da Copa do Brasil, eu sou um torcedor que acredita muito na mística do futebol, né, nos resultados históricos. E
depois do primeiro jogo, né, com a atuação que o Vasco teve lá no campo do Corinthians, eu acreditei que o Vasco iria fazer um ótimo futebol no jogo de volta, no Maracanã, e poderia chegar ao título. Mas assim que o jogo começou e viu o comportamento do Vasco, né, tocando muito de lado, e o Corinthians ter chegado no primeiro gol, eu já entendi logo que aquilo era mística, né, fazia parte da mística do futebol, e que o Corinthians seria campeão novamente. Porque o futebol é assim, né? Tem os clássicos onde tem time que é mais freguês, né, para outro time. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Cruzeiro, né, normalmente não leva vantagem contra o São Paulo, né, e dessa mesma forma, o Vasco da Gama é um eterno freguês do Corinthians, não tem como. Pode até no futuro ser campeão, ganhar algum jogo, aí, algum título em cima do Corinthians, mas para mim a mística prevalece sempre, né? Ao Corinthians, parabéns pelo título, né? E isso faz parte do futebol com praticamente todos os times. É isso, galera, o vídeo de hoje. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre a gestão do Corinthians, se vale a pena, se é modelo para os outros clubes. Dá o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho e tamo junto, até a próxima, valeu! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser